sua saúde. Hoje é o Dia Nacional do Diabetes, uma doença sobre a qual todo mundo já ouviu falar, mas ainda há muitas dúvidas sobre como ela se instala no organismo. E quem está conosco aqui nos estúdios hoje é o professor da UFBA e médico endocrinologista do Hospital Português, Dr. Elton Ramos. Bom dia, doutor. Bom dia, Silvana. Bom dia, ouvintes. Doutor, as diabetes mais comuns, eu não sei, as mais conhecidas, né, pelo menos são tipo 1 e tipo 2, eu não sei se existem outros tipos, diga-se de passagem, são as duas únicas sobre as quais eu ouvi falar, mas hoje qual é o tipo mais comum de diabetes? Bom, existem muitos tipos, Silvana. Tipo 1 e tipo 2 são os mais prevalentes, mas a gente tem diabetes de outras origens, doenças genéticas, diabetes por doenças pancreáticas, né? O próprio alcoolismo pode destruir o pâncreas e causar diabetes, mas sem dúvida nenhuma o diabetes mais prevalente é o diabetes tipo 2. É esse diabetes que preocupa mais porque a gente vive um quadro de pandemia, né? Uma epidemia mundial de diabetes e a situação se agrava, né? Agora, esse é o tipo que ele normalmente é adquirido na vida adulta já? Exatamente. No diabetes tipo 2, a gente tem como 3 principais causas a predisposição genética, né? Então, se temos uma história familiar consistente de diabetes, o risco é maior, mas hoje em dia o grande vilão é o sedentarismo associado à alimentação inadequada. Então, por isso a gente está diante de um quadro de epidemia mundial. E a grande maioria dos diabéticos são acometidos de diabetes tipo 2, onde a gente tem um pâncreas que ainda funciona, porém existe uma grande dificuldade da ação da insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas. A insulina não consegue agir e assim a gente não consegue aproveitar a energia dos alimentos, né? Agora, a insulina não consegue agir ou o pâncreas não consegue fazer insulina suficiente para o tipo de alimentação que a gente tem? No diabetes tipo 2, a gente começa um quadro onde o pâncreas ainda funciona de forma bem efetiva, né? Com o avançado quadro, com o passar dos anos, principalmente se o diabetes não é tratado, esse pâncreas ele já não resiste, ele já não produz uma quantidade suficiente. Mas no início do quadro, que predomina é o que a gente chama de resistência à insulina, onde o hormônio não consegue agir nas células. E por que esse hormônio não consegue se encaixar ali nas células? Bom, aí é que tá. Existem várias pesquisas sobre isso. Na verdade, o grande vilão dessa história toda é o crescimento da adiposidade corporal, né? O excesso de gordura corporal desencadeia uma série de eventos, né, celulares, eventos moleculares, onde o hormônio e a insulina têm dificuldade de agir. O hormônio tem dificuldade de se ligar aos seus receptores e o aproveitamento da energia dos alimentos cai, né? Isso ocorre com outros hormônios também, não acontece? Sim, existem outros quadros hormonais onde a gente tem resistência de ação também. Também por causa de excesso de gordura? Sim. De sobrepeso? Sim. Agora, doutor, quando eu era pequena, eu tive uma irmã por parte de pai que era diabética. E eu ouvi durante toda a minha infância: não come doce, menina, que você vai ficar diabética. Não come doce, não vai comer nada, não ponha muito açúcar, tá tomando mais açúcar que café, enfim, esse tipo de... Isso é verdade? Quer dizer, a pessoa pode, apesar de ser magra e esportista, digamos assim, atlética, ela pode se transformar diabética apenas pela ingestão de muita glicose, por exemplo? Não, Silvana, não é verdade. Na verdade, a gente sabe que o plano alimentar, o tratamento dietoterápico, ele faz parte do tratamento para quem já é diabético. Normalmente, se você não tem predisposição genética, se você faz atividade física, se você está dentro do teu peso corporal, o teu organismo, o teu pâncreas, ele vai dar cabo. Ele vai conseguir resolver qualquer ingestão alimentar, mesmo que você faça uma refeição hipercalórica com o teu aumentado de açúcar. Se você tem um pâncreas bom, sadio, e se você tem atividades no seu dia a dia, né, que promovem saúde, não vai ter problema nenhum em conseguir metabolizar isso. Então isso é um mito, na verdade. Tem diferença entre o consumo, por exemplo, do açúcar mesmo, açúcar branco ou demerara, enfim, mas açúcar e carboidrato em pão branco, por exemplo? Tem sim, alguns alimentos eles têm uma capacidade que a gente chama de índice glicêmico, de elevar a taxa de açúcar, né? Então são alimentos mais difíceis de serem processados. Então hoje a gente preconiza uma alimentação que tenha carboidrato, claro, carboidrato é a base
da dieta, 50% a 60% tem que ser carboidrato, mas a gente não pode esquecer que para quem é diabético, sobretudo, a gente tem que ter uma diminuição importante de gorduras, tem que manter uma concentração de proteína adequada na dieta, e a gente hoje estimula também a ingestão de fibras, né? Fibras, 20 a 30 gramas de fibra por dia, facilita bastante porque diminui a absorção de gordura, diminui a absorção de açúcar e facilita o controle glicêmico. Quem tem predisposição genética ou por algum outro motivo está preocupado, quer fazer o exame, do que ele precisa para poder ter esse diagnóstico? Tem que ir via consultório médico, ele pode ir para um laboratório e requisitar, como é que é isso? Bom, Renata, eu chamo a atenção que hoje a gente tem dados, né? Em 2002 a gente tinha 173 milhões de diabéticos no mundo, a projeção para 2030 é de 300 milhões e 2/3 desses diabéticos vivem em países em desenvolvimento. O rastreamento, que é a pergunta que você me fez, ela é indicada, né, por qualquer pessoa, ela pode fazer um teste de glicemia, mas principalmente para quem está acima do peso. Se você tem mais de 35 anos e tem um IMC, que é o índice de massa corpórea, acima de 25, procure um médico, procure um posto de saúde para fazer mesmo. O índice de massa corpórea, você pega o peso e divide por altura ao quadrado. Nós estamos conversando hoje, que é o Dia Nacional da Diabetes, com o Dr. Elton Ramos, ele que é professor da Universidade Federal da Bahia, também endocrinologista do Hospital Português. Dr. Elton, muitas vezes você faz o exame, né, de glicemia, e aí a resposta que vem é mais ou menos essa. Agora a resposta é de leiga, tá, doutor? Não, você ainda não está diabética, mas você está pré-diabético. O que é um pré-diabético e o que pode ser feito para evitar se colocar o pé aí nessa doença que tem várias outras comorbidades, né? Hoje para o diabetes a gente se preocupa, claro, o tratamento tem evoluído muito, o tratamento farmacológico, a conscientização tem melhorado através dessas ações, né, através de entrevistas como essa de hoje, mas a gente se preocupa muito com a prevenção primária, ou seja, você prevenir o aparecimento e a instalação da doença, do diabetes. Então hoje é importante a gente localizar e identificar esses indivíduos que têm um pré-diabetes, né? O pré-diabetes é uma situação que a gente também chama de intolerância à glicose, que é quando você não tem ainda os índices glicêmicos, né? A sua glicemia de jejum, a tua taxa de açúcar no sangue em jejum, ainda não atingiu os patamares, os critérios estabelecidos pelos consensos para diabetes. Então você é classificado como pré-diabético, então é um paciente ideal, perfeito para a gente trabalhar com conceitos de mudança de estilo de vida, com aumento de atividade física, de correção da alimentação, para que esse indivíduo não chegue a ter o diabetes, que o diabetes não se instale. Nosso ouvinte Antônio Araújo faz aquela pergunta básica, né? Quais são os primeiros sinais da doença? Bom, é uma doença perigosa porque nem sempre ela manifesta-se com sinais muito evidentes, né? Você pode sentir um cansaço, uma letargia, uma tontura, mas são sinais muito inespecíficos. O diabetes, quando ele está descompensado e aí quando as taxas de açúcar estão realmente muito mais altas, ele costuma se manifestar com o que a gente chama de pólis. Poli é o que? Polifagia, um aumento do apetite, um aumento da diurese, um aumento da quantidade de urina que você produz, né? Poliúria, mesmo. Você tem que beber muita água, porque na verdade quando você tem um diabetes descompensado, a tua urina ela é muito rica em açúcar e você acaba perdendo muita água na urina, então você desidrata e por isso você tem que beber muita água. Então a polidipsia, que é a sede excessiva, com a poliúria e o aumento do apetite associado a emagrecimento, são sintomas bem característicos. Dificuldade de cicatrizações? Sim, o paciente diabético ele tem neuropatia, né? Tem problema na circulação e tem problema na inervação das extremidades. Então a perfusão, a chegada do sangue nas extremidades é muito complicada. Então qualquer corte ou qualquer infecção é difícil de ser debelada. Agora, ao contrário do que acontecia, por exemplo, essa minha irmã morreu com 11 para 12 anos de diabetes, e meu pai, eu não era nascida ainda na época, mas ele disse que naquela época era muito difícil de se cuidar, você tinha uma série de dificuldades. Agora, hoje eu tenho uma amiga de 35 anos que convive muito bem com a diabetes. Ela disse que assim, a diabetes tem que entrar no ritmo dela. É esportista, se alimenta bem, aprendeu a fazer comidas especiais.
deliciosas, diga-se de passagem, sem usar o açúcar comum. É possível conviver bem com a diabetes hoje, né? Sim, é possível. Hoje a gente tem muita facilidade no automonitoramento, né? Então a gente já tem os aparelhinhos portáteis. Antigamente, Silvana, a gente fazia dosagem de glicosúria, né? Que era a quantidade de açúcar na urina. Era totalmente inespecífico, não retratava, na verdade, a realidade. Então hoje, com os aparelhinhos portáteis, a gente consegue o tempo inteiro estar ferindo a glicemia, né? Em jejum, pós-prandial, que é aquela pós a refeição, e aí a gente pode adequar o tratamento medicamentoso, os comprimidos ou a insulina, no caso do paciente que usa insulina, a refeição, a atividade física. E mesmo a insulina hoje, você tem alguns equipamentos que facilitam também a aplicação, sim, né? Que sim. era muito mais sofrida. Sim, as canetas estão mais desenvolvidas. Hoje a gente tem bombas de insulina que programam por si só, você programa e ela faz a infusão de insulina de forma automática. Já existe um relógio que ele consegue medir a glicemia intersticial e mandar isso por Bluetooth, né, para a tua bomba de insulina automaticamente liberar a quantidade de insulina que você está vendo e está medindo naquele momento. Então, o crescimento tecnológico, farmacológico chegou, mas a doença não parou de crescer. O que assusta é isso. Agora, doutor, quem tem aí uma predisposição genética, enfim, tem um parente próximo que tem diabetes, já tem mais de 35 anos, está um pouco acima do peso ou muito acima do peso, como disse o senhor, de quanto em quanto tempo deve fazer um exame de glicemia para saber se está na faixa de risco ou se já colocou o pé ali onde não deveria? Eu chamo a atenção que as pessoas que têm qualquer sinal do que a gente chama de síndrome metabólica, né, que é uma associação de fatores como obesidade abdominal, né, um homem, por exemplo, com uma cintura abdominal acima de 102 centímetros, uma mulher com cintura acima de 88, já é um paciente de risco. Pacientes que têm problema de colesterol, que têm problemas com pressão arterial, esses pacientes devem estar muito atentos. Então a monitorização é recomendada, eu aconselho que pelo menos anualmente se faça uma glicemia e em alguns casos a gente precisa tirar a dúvida e pedir um exame que se chama teste de tolerância oral à glicose, onde o paciente vai colher a glicemia de jejum e vai tomar um açúcar, uma quantidade padrão. Uma coisa de açúcar. horrível, né, doutor? Eu já fiz essa coisa horrível. Mas é super útil para a gente conseguir justamente classificar, né, se esse indivíduo tem pré-diabetes ou se tem já o diabetes instalado e também estratificar o tratamento, né, de que forma, de quão intenso vai ser o tratamento para esse paciente. E é importante começar a se cuidar cedo, né, porque de uma forma geral eu acho que a diabetes ainda é descoberta um pouco tardiamente, quando você já tem algumas, eu não sei se eu posso chamar de lesões, mas enfim, alguns prejuízos a alguns órgãos, né? A média de atraso diagnóstico aqui no Brasil é em torno de 7 anos. Então, quando você descobre que é diabético, você já tem a doença há 7 anos. Então é muito importante descobrir cedo, porque a doença, normalmente após o 10º ano, ela já costuma dar alguma lesão de órgão-alvo. Né? Os órgãos que mais sofrem são os rins. Então diabetes hoje é a maior causa de insuficiência renal, de hemodiálise, né? E os olhos. A diabetes é a maior causa de cegueira mundial. Então é importante o tratamento, o monitoramento desde cedo para que você evite essas lesões crônicas que são irreversíveis, né? Tá certo, doutor Elton. Muito obrigada, Elton Ramos, professor da Faculdade da Universidade Federal da Bahia e também médico endocrinologista, dando uma aula aqui pra gente de diabetes, uma doença conhecida há séculos, que todo mundo já ouviu falar, mas que, como ele disse, continua crescendo. A gente precisa ficar esperto e ir lá fazer um exame mesmo, constatar se tem, se não tem, se está na faixa de risco ou não, e se cuidar para evitar, porque, como bem disse aí, doutor Elton Ramos, é uma das maiores causas de cegueira, né? Tem gente que imagina que a diabetes é só, eu vou ser proibido de comer açúcar, mas as consequências posteriores de muito tempo com diabetes, eu que tenho uma família que tem alguns casos aí, alguns amigos também que são diabéticos, eu conheço tanto o lado muito bom, como essa minha amiga que convive maravilhosamente bem, como assim, amigas que perderam familiares por causa do diabetes, depois de ficarem cegos, terem que amputar alguns membros. Doutor Elton, muito obrigada pelas informações, um bom dia para o senhor. Obrigado. Agora 10h35. Rádio Band News FM Salvador, jornais atualizados a cada 20 minutos.